Olá pessoal, vamos para a nossa videoaula de número 1, nosso curso técnico mecânico da disciplina de controle dimensional, onde estaremos abordando o tema referente a conversões de unidade ou conversões de medida, ok? Então, para que eu preciso fazer uma conversão de unidade ou uma conversão de uma medida? Porque, na verdade, muitas vezes eu tenho uma medida, né, uma unidade de medida que é diferente e alguns equipamentos, peça ou componente acabam não tendo aquela mesma dimensão. Ou seja, exemplo clássico, no Brasil, nosso padrão, já discutimos que é o padrão métrico. Mas temos equipamentos que seguem ao padrão americano, que tem o padrão como polegada. Então é necessário que nós realizarmos essas conversões para termos noção de qual é essa dimensão, né, no nosso sistema métrico, já que é um sistema que nós não adotamos, tá? Então nesse instante eu vou pedir a vocês qualquer coisa, dê uma pausa no vídeo, vamos precisar de um caderno, ok? Calculadora, lápis e borracha aí, ok? Então vamos lá. Então, a primeira conversão que nós iremos realizar é converter a polegada ordinária, ou seja, a polegada fracionária, em milímetro, ok? Então, como que eu vou realizar isso aí? Então, se vocês observarem aqui na tela, eu tenho dois exemplos aqui. Eu tenho um valor inteiro de 2 polegadas e tenho um valor menor que 1 polegada, que é o quê? 3/8 da polegada. Então, como que eu faço para realizar essa conversão? Eu vou pegar, na verdade, o valor que eu tenho, né? E vou multiplicar por 25,4, tá? E vou obter o valor em milímetro, ou seja, 2 polegadas vezes 25,4, que equivale a 1 polegada, equivale a 50,8 milímetros, ok? Agora, nessa condição aqui de 3/8, como que nós fazemos para converter a nossa polegada ordinária ou fracionária para milímetro? Vamos fazer o mesmo processo. Vamos pegar 3, multiplicar por 25,4 e vamos manter o denominador aqui 8. Com isso, nós teremos o quê? Nós teremos 76,2 dividido por 8. Resolvendo essa fração, nós saberemos que 3/8 da polegada equivale a 9,52 milímetros. Então, esse exemplo aqui seria o exemplo de quê? Da nossa polegada fracionária ou ordinária para milímetro, ok? Então, vamos à nossa próxima conversão, tá? Seria o quê? De milímetro para polegada ordinária ou para polegada fracionária. Então, como que funciona aqui, tá? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Eu tenho 12,7 milímetros, eu quero realizar a conversão para polegada fracionária. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos pegar 12,7, vamos dividir por valor de 1 polegada, depois vamos multiplicar por 128 e dividir esse mesmo valor por 128. Então, nós temos 12,7 dividido por 25,4 é igual a 0,5, ok? Então, 0,5 vezes 128 vai me dar um valor de 64 sobre 128. Observe que eu repito o denominador a cada instante até o final, ok? Então, 64 sobre 128, se vocês observarem, tá? É um número par. E lembrando, toda fração nós temos que simplificá-la até que ela seja impossível de sofrer a simplificação. Então, neste caso aqui, ó, o que nós temos? 64 sobre 128, ou seja, 64, 128 avos da polegada. A forma mais simples de nós simplificarmos é dividindo por 2. Então, 64 sobre 128 dividido por 2 vai dar exatamente o quê? Vai me dar um valor de 32 sobre 64. Ok? 64 avos da polegada. Se eu fizer novamente essa divisão por 2, eu tenho 16,32 avos, dividindo por 2 eu tenho novamente 8,16 avos da polegada, dividindo novamente
nós temos 4/8 e dividindo novamente nós temos 2/4 e dividindo novamente nós temos 1/2, que é meia, nós chamamos de meia polegada. Lembrando que nós temos sempre que representar esse símbolo que representa a polegada. Eu poderia simplificar isso de uma vez? Poderia, tá? Eu já poderia dividir aqui no início já poderia dividir aqui no início, já 64 dividido por 64 e 128 dividido por 64, que daria exatamente o que nós temos aqui no final, que é meia polegada. Mas o processo mais simples, mais rápido, é dividindo por 2, que você não tem problema, tá? Até chegar a uma condição que nós não conseguimos mais simplificar, ou seja, toda vez que eu tiver no meu numerador um número ímpar, a partir desse instante eu não consigo mais simplificar a minha fração. Vamos ao próximo exemplo aqui. Nós temos um valor aqui de 19,8 milímetros e queremos converter para polegada ordinária ou polegada fracionária. Então, o que nós vamos realizar agora? Vamos pegar esse valor e vamos fazer o mesmo processo. Vamos dividir por 25,4 e depois vamos multiplicar por 128 vezes 128. Então, vamos lá. 19,8 milímetros dividido pelo valor de 1 polegada vezes 128 sobre 128. Então, resolvendo primeiro essa divisão, 19,8 dividido por 25,4 vezes depois o resultado desse multiplicado por 128 me deu um valor de 99,77 sobre 128 avos da polegada. Observe agora aqui que nós temos um problema. Que problema é esse? A fração ela tem que ser sempre um número inteiro. Pode ser par ou ímpar, mas a fração tem que ser sempre um número inteiro. Então, nesta condição aqui, nós temos que fazer o arredondamento. E como que nós vamos ter que fazer o arredondamento? Vamos analisar aqui. Observe aqui comigo. Nós temos 2 algarismos após a vírgula. Então, qual é a regra do arredondamento? Se o meu segundo algarismo, nesse caso aqui, ele é maior do que 5, eu arredondo para cima, ok? Então, arredondando para cima, né? Ou seja, esse daqui passa a ser... Esse daqui passa a ser 8, arredondando para cima, esse também passa a ser 8. Então, vai chegar na condição que nós temos, como eu só preciso ter número inteiro, ou seja, entre aspas, não número quebrado, observa aqui que nós temos que arredondar. Iremos arredondar para quanto? 100 sobre 128 avos polegada. Por quê? Só pegando já o segundo algarismo aqui, né? O primeiro após a vírgula, ele é 7. Como é maior que 5, nós temos que arredondar para cima. 99, mais próximo é 100. Nessa mesma condição agora, nós temos que fazer a simplificação da fração. Nós temos o que aqui? São 100 sobre 128 avos da polegada. Simplificando, vamos dividir por 2. 50,64 avos da polegada, dividido por 2, 25,32. Observem agora que o meu numerador é o número ímpar, ou seja, lembra aquilo que eu falei anteriormente, eu não consigo mais simplificar minha fração porque o meu numerador aqui é um número ímpar. Então, eu não consigo simplificar. Então, 100 sobre 128 avos da polegada é a mesma coisa do que 25,32 avos da polegada. Então, nessa condição aqui, nós vimos a conversão da nossa conversão em milímetro, tá, para polegada fracionária ou ordinária. Tá? Então, agora nós veremos o seguinte. Tá? Existe uma regrinha que eu posso aplicar, uma regra prática, né? Eu esqueci como que eu vou realizar essa fração, como que eu vou realizar esse cálculo aí. Se vocês observarem, tem um valor constante aí, tá? Que é dado de 5,04. Da onde que saiu esse 5,04? Vou demonstrar para vocês na calculadora aqui ao lado, tá? Então, da onde surgiu esse 5,04? Na verdade é 128
dividido por 25,4. Observe que a resposta é 5,039. Usando o critério de arredondamento, como esse algarismo é maior do que 5, eu vou arredondar para cima, então 5,04. Então, demonstrando aqui essa situação, principalmente do 5,04, da onde que ele saiu, né? Na verdade, nada mais, nada menos da divisão de 128 por 1 polegada. Então, como que funciona nessa condição? Pegando lá o mesmo valor que nós tínhamos anteriormente, 12,7 milímetros, vamos pegar 12,7 vezes 5,04, que eu já demonstrei como que surgiu esse valor, dividido por 128. Multiplico em cima, mantenho o denominador aí, tá? Observa que deu o quê? 64,8 milésimo da polegada. Então, anteriormente, não sei se vocês se lembram, nós não tínhamos nenhum valor quebrado. Então, o pequeno detalhe que essa regra traz é que eu vou ter condições que eu terei mais valores quebrados, ou seja, sujeito a arredondamento. Então, arredondando, observa se aqui é 8, essa casa é como maior que 5, essa casa vem para 1. Então, como é menor do que 5, se mantém 64. Então, eu tenho o quê? 64, 128 avos da polegada, que simplificando novamente eu tenho meia polegada. Então, essa regra nas duas situações se aplica, só tem que prestar atenção nessa situação do arredondamento, ou seja, se o algarismo for maior do que 5, arredondo para cima, se for menor do que 5, arredondo para baixo, ok? Então, vamos agora converter polegada decimal, ou seja, o nosso milésimo de polegada, né, para o polegada ordinária. Então, observa aqui, nós temos o valor de 125 milésimos. Relembrando aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá, ó. Nós não precisamos representar o zero, nós colocamos ponto 125. Primeira casa, décimo. Segunda casa, centésimo. Terceira casa, milésimo. Então, eu vou ler 125 milésimo da polegada. Então, eu quero converter 125 milésimo da polegada em polegada ordinária. Então, o que eu vou fazer aqui nesse instante? Tá? Vamos pegar os 125 milésimos, vamos multiplicar por 128, vai dar um valor aqui de 16, e vamos manter o denominador de 128. Aqui já está uma simplificação mais rápida, que seria o quê? 16 dividido por 16 igual a 1. 128 dividido por 16 é igual a 8, ou seja, 125 milésimo da polegada é igual a 1/8. Ok, aqui nós estamos convertendo polegada decimal para polegada ordinária, tá? Agora, nós veremos a conversão de polegada ordinária, ou seja, fracionária, para polegada decimal, tá? Então, neste caso, o que eu faço? Eu resolvo a fração. 3 dividido por 8 é igual a quê? 375 milésimo da polegada. 5/16, eu vou pegar o 5 e vou dividir por 16 e tenho o quê? 3.125 décimo do milésimo da polegada, ok? E, dando prosseguimento à parte de conversão, nós iremos converter agora um valor em milímetro, ok? Tá? Vamos lá. Desculpa, o milésimo da polegada em milímetro. Então, eu tenho aqui 375 milésimo da polegada e quero converter isso para milímetro. Então, de qual forma que eu vou realizar isso daí? Nós vamos pegar, então, na verdade, 375 milésimo e sabemos que uma polegada equivale a 25,4 milímetros e vamos multiplicar direto, ou seja, 375 milésimo da polegada equivale a 9,5, ou seja, 9,52 centésimo ou 9,525 milésimo aí.
usando aquele critério de arredondamento, nós arredondaríamos aqui apenas para 2, tá? Então, agora nós vamos converter o milímetro em polegada decimal. Então, nessa condição, o que eu faço? Eu vou pegar o valor que eu tenho em milímetros, nesse exemplo, são 5 milímetros e 8 centésimos, e vamos converter para a nossa polegada decimal. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos pegar o valor que nós temos aqui em milímetro, vamos dividir por 25,4. Nessa condição, eu tenho o quê? Eu tenho 200 milésimo ou 2 décimo da polegada, ok? 18 milímetros convertendo em polegada decimal. Vou pegar novamente o valor de 18 milímetros e vou dividir por 25,4, onde eu terei o valor aqui de 7.086 décimo do milésimo. Então, nessa condição, para que não fale 7.086 décimo do milésimo, observe novamente aqui, ó, o nosso último algarismo é maior do que 5, então nós vamos arredondar o 8 para cima. Então é muito mais fácil eu pronunciar 709 milésimo da minha polegada. Então sempre for possível aplicar o critério de arredondamento, que fica mais fácil para nós pronunciarmos até a dimensão correta aí. Então nessa condição agora aqui, eu tenho vários exercícios, o que eu vou pedir a vocês? Eu vou resolver o primeiro, vocês façam e anotem, tá? Essa atividade. Por quê? Porque vocês vão precisar para realizar a atividade que vai estar em anexo, tá? Junto aí com a nossa aula, existem vários exercícios no qual vocês irão responder. Então, o que eu sugiro a vocês? Eu resolvo a primeira, ok? Vocês terão como exemplo, vocês pausem o vídeo e resolvam as demais. Isso sempre fazendo no caderno de controle dimensional, ok? Para que vocês venham consultar e possam usar como referência para resolver as atividades referente a essa aula aqui. Então, vamos lá, nós temos 5/16 da polegada e vamos converter para milímetro, ou seja, eu tenho polegada fracionária e vamos converter para milímetro. Então, vamos usar aquele primeiro critério. O que acontece? Eu tenho 5 vezes 25,4, que equivale a uma polegada, repito o meu denominador 16. Então, eu tenho o quê? 127 sobre 16 avos da polegada. Então, eu vou pegar esse valor 127 agora e divido por 16, eu tenho o quê? 7,937 milésimo do milímetro. Ok? Então, pausem agora o vídeo e tentam resolver a questão número 2 e número 3 aí. Então, nós temos aqui no ponto 2, nós temos 3,32 avos da nossa polegada. Como que eu faço para converter? Vou pegar o 3, multiplicar por 25,4, que deu 76,2, e vou dividir pelo meu denominador, que é 32, tá? Que deu o quê? 2 milímetros e 381 milésimo do milímetro. Mesma condição é 29 128 avos da polegada. Vou pegar o valor de 29, multiplicar por 25,4, tá? Que deu 736,6, e depois vou dividir por 128, que deu 5 milímetros, 754 milésimo, ok? Então, vamos para mais uma conversão aí, tá? Então, nessa conversão agora, nós iremos converter de milímetro em polegada ordinária ou polegada fracionária, tá? Então, nós temos o valor aqui de 22,225 milésimo e vamos converter para polegada fracionária. Então, como vamos fazer? Aquilo que eu já havia explicado anteriormente. Vamos pegar o valor de 22,225, vamos dividir por 25,4, depois vamos multiplicar por 128 sobre 128. Então, pegando esse valor de 22,225 milésimo, dividido por 25,4 e depois multiplicando por 128, nós temos o valor de 112 sobre 128 avos da polegada.
Então, observe que isso é par, eu posso simplificar. Simplificando, nós teremos o valor de 7/8, ok? Mesma condição agora, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver as questões 2 e 3, depois façam a conferência da resposta. Vamos lá, agora nós temos na questão 2 aqui, nós temos o valor de 14 milímetros e 287 milésimos. Como que eu vou resolver? 14,287 dividido por o valor de 1 polegada, que é 25,4. Depois esse valor vou multiplicar por 128, que dá 72, e vou dividir por 128. Vou simplificando até a condição que eu tenha o número ímpar no meu numerador. Tá? 3 milímetros 968 milésimos. Vou pegar o valor de 3,968 e dividir por 25,4. O valor depois multiplicar por 128. Vou ter o valor de 20 128 avos da polegada. Simplificando, nós teremos o valor de 5,32. Ok? Espero que tenham acertado. Vamos lá. Agora, conversão de polegada decimal para polegada fracionária. Então, nessa condição, eu tenho 109 milésimos da polegada e quero converter isso em fração. Então, o que nós vamos fazer? Lembrando que eu não preciso representar o zero, só representei o zero no primeiro para vocês sempre relembrar. Ou seja, eu tenho 109 milésimos, vou multiplicar por 128 e vou dividir por 128. Lembrando que o meu denominador sempre vou repeti-lo. Então, nessa condição, 14, que é o resultado de 109 milésimos vezes 128, e vou repetir o denominador 128. Então, são o quê? 14 sobre 128 avos da minha polegada. Então, simplificando, isso vai me dar o valor de 7,64 avos. Mesma coisa, pausam e tentam resolver as outras duas aí. Vamos lá. Na questão 2, nós temos 250 milésimos da polegada. Vamos multiplicar por 128, que dá 32, e depois vamos dividir por 128. Então, simplificando isso daqui, dividindo por 2, por 2, por 2, ou diretamente dividindo 32 dividido por 32 dá 1, 128 dividido por 32 dá 4, ou seja, dá 1/4 da minha polegada. O 625 milésimo vezes 128 vai dar 80, dividido por o meu denominador, que é 128. Lembrando que eu vou sempre repetir. Então, 80 sobre 128. Vou simplificando até chegar à condição onde o meu numerador é ímpar, eu não consigo mais realizar a simplificação. Então, aqui nós temos 5/8 da polegada. Então, agora nós temos a polegada ordinária ou a polegada fracionária, né? Onde que nós iremos converter mais uma vez. Então, essa conversão vai ser de polegada ordinária ou polegada fracionária, conforme está sendo demonstrado aqui, em polegada decimal. Nesse caso, é uma das situações mais simples. Por quê? Eu vou pegar o valor de 17 e vou dividir por 64, que eu vou ter o valor de 265 milésimos da polegada. Então, na polegada decimal, eu vou resolver literalmente essa fração. Pegar a calculadora e dividir 17 por 64. Se quiserem dar um pause, façam as duas no caderno aí para depois vocês possam consultar. Então, nós temos aqui 73,128 avos da polegada. Então, nessa condição, resolvendo 73 dividido por 128, nós temos o quê? 570 milésimos da polegada. Da mesma forma, 29,32 avos da polegada. 29 dividido por 32 é igual a quê? 906 milésimos da polegada. Tá? Então, espero que tenham acertado e vamos para mais uma conversão aí. Agora nós temos a conversão de milésimo de polegada em milímetro.
Se na situação anterior, tá, nós faríamos a divisão, então ao invés nós iremos fazer a multiplicação. O que que nós temos aqui? São 750 milésimos da polegada, ou seja, como uma polegada equivale a 25,4, nós vamos multiplicar esse valor aí, tá? Então, multiplicando 7,750 vezes 25,4, nós teremos 19,05 milímetros, ou seja, 19 milímetros e 5 centésimos. Então, se quiserem, dá uma pausa no vídeo e faça os outros dois no caderno aí. Nós temos aqui na questão 2, 328 milésimo da polegada. Mesmo conceito, 328 milésimo vezes 25,4, que equivale a uma polegada, vai me dar o valor de 8 milímetros e 331 milésimo, tá? Na questão 3, nós temos aqui 812 milésimo vezes 25,4, que equivale ao valor de uma polegada. Nós temos o valor de 20 milímetros e 624 milésimo. Espero que tenham também acertadas aí, ok? Então, nós temos agora a situação de conversão de milímetro para polegada decimal, ok? Então, como que eu faço isso? Agora eu vou pegar o valor em milímetro, que é 1 milímetro e 984 milésimo, e vamos dividir por valor de 1 polegada. Então, nós temos o valor de quê? De 78 milésimo da polegada. Se quiserem pausar, sintam-se à vontade. Na questão 2, nós temos o quê? 3 milímetros e 968 milésimos, tá? Do milímetro. Então, dividido por 25,4, nós temos o quê? 156 milésimos da polegada. Mesma condição, 3,571 milésimos dividido por 25,4 equivale ao quê? 141 milésimos da polegada. Ok? Então, com isso, pessoal, nós finalizamos a nossa videoaula de conversões de unidade. Então, peço a vocês que agora vão até o portal, né, que tem ali uma atividade que vocês irão realizar, e agradeço a atenção para vocês e bons estudos aí.